família, não tem como começar esse vídeo de uma outra forma. Olha aqui. Há 11 anos atrás, o Vasco conquistava seu primeiro título da Copa do Brasil. Vocês sabem que eu gosto muito de pagode, como diria Gustavo Lins. Se eu tivesse, baby, a tal máquina do tempo, eu voltava pra acabar de uma vez com o sofrimento. Ô, vida difícil essa nossa família. Poxa, eu lembro como se fosse hoje. Uma choradeira lá em casa. Meus paramos queimados, carreata, queimados, não dormiu aquela noite. Ô, tempo bom. Meu Deus. Ai, o mundo não está preparado. Eu canso de falar isso aqui, né? Para uma fase boa do Vasco, família vascaína. Mas tem muita resenha nesse vídeo. Quero falar um pouco com vocês sobre a preparação do Vasco visando esse jogo aí contra o São Paulo. O Diniz que testou, né, o Maurício Lemos, mas parece que ele voltou atrás. A gente vai trocar uma ideia, porque teve até agora uma enquete, né, lá no GE, a galera votando a dupla de zaga ideal para o Vasco, e não deu a que o Diniz vem trabalhando para esse jogo aí contra o São Paulo. Falar um pouco aqui também do Paulinho, né, o Vasco está buscando aí a renovação, a movimentação de mercado de um time que está ali, ó, próximo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quero saber aqui de vocês, se vocês conhecem esses atletas, e claro, né, pressa o Vasco aí para se movimentar e também reforçar o nosso elenco. E mais uma vez, família, trocar uma ideia com vocês sobre gestão. É isso. Cara, eu tava acompanhando alguns jornalistas, né? O Everton Guimarães, que trabalha com a Renata Fã no Jogo Aberto, mas desabafando com a atual situação do Galo. Thiago Fernandes também, que trabalha com o Everton Guimarães lá nos Donos da Bola de Minas Gerais. Família do céu. Olha que situação. E é bom a gente pontuar que a galera que está comandando o Atlético Mineiro nesse momento tem muito, mas muito. Então, assim, falar que essa galera é incompetente é complicado, é difícil. Bate naquilo que eu falo com vocês sempre. Futebol, hoje em dia, não tá nada fácil. Mas eu vou repercutir isso também, porque tem uma galera que comentou agora há pouco, né, no nosso vídeo de mais cedo, e aí eu quero debater aqui com eles, porque faltaram com respeito à minha pessoa. Disseram até que eu estou, é isso mesmo, família vascaína, eu não posso ser mal criado com a galera que me segue aqui, mas falando assim, Thiago, você está no Pedrinho, que é isso, que deselegante, família vascaína, não precisa disso, tá? Vamos debater num alto nível, sabe? Pega aí a sua água, o seu refri, o seu gelo e chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir aqui a nossa resenha e comentar um pouco sobre a movimentação de outros clubes, né, família vascaína. Eu acho importante, já que o Vasco está ali, né, próximo da zona de rebaixamento. Recentemente o Vasco sondou a situação do Bosquilha, né, do Pedro Rocha. Teve mais, não lembro, cara. Um ou outro nome aí, porque aí a gente não sabe, mas me parece que, né, são esses dois nomes que o Vasco sondou aí recentemente. E a gente está vendo aqui uma movimentação do Fortaleza, família. Né, o Paul Fernandes, né, um jogador que jogava no Boca Juniors, né, eliminou até o Palmeiras. O Fortaleza contratou esse ano e rescindiu o contrato desse jogador, né, chegou com status de um grande reforço e não conseguiu vingar. E aí eu estava vendo aqui que o Fortaleza acertou a contratação de dois atletas. Um até que num valor muito parecido do Nuno Moreira. E eu queria saber de vocês, porque eu não conheço. Tá aqui, ó, Fortaleza acerta a contratação do chileno Diego Valdez, meia atacante do América do México, por cerca de quase 20 milhões. É bom jogador? Comenta aqui. E também do atacante José Herrera, ponta do Argentino Júnior, tá aí, 22 anos. Então é o Fortaleza se movimentando aí no mercado, né? O CEO lá, o Marcelo Paes, falou que teria mudanças no elenco. Então, assim, é um time, como eu tô dizendo, tá brigando ali na parte de baixo com a gente, tá se movimentando, tá buscando melhorar o elenco, e o Vasco tem que tentar, né, família, também qualificar o elenco. Claro que a gente conta aí com o Fernando Diniz para melhorar alguns jogadores que estão bem abaixo, né, caso do Paulinho, acho que o Jair também pode contribuir, o João Vitor dá para jogar mais também, entendo eu, o próprio Piton, que já em outros momentos conseguiu fazer essa fase defensiva melhor, né, então acho que o contexto acaba contribuindo também nessas falhas que o Vasco vem tendo na defesa. Então o Diniz vai ter muito tempo, então a gente já espera uma mudança nesse jogo contra o São Paulo. Seguindo aqui,
a nossa resenha, para a gente comentar também rapidamente sobre o executivo de futebol, porque hoje, né, pela manhã, eu repercuti aqui com vocês uma informação diretamente de Santa Catarina, dizendo que o Eduardo Freeland já estava se despedindo lá do Avaí para acertar com o Vasco, mas não é bem assim, segundo o Carlos Berbet. Tá aí, ó, Vasco não avançou nas negociações com o Eduardo Freeland. Então assim, família, eu não vou ficar chateado em relação a esse nome, como alguns comentaram aqui, né? Poxa, Thiagão, até o executivo de futebol refugo. E eu não tenho como discordar disso, né, família vascaína? Um profissional que só trabalha num cenário de Série B, a gente tem dificuldade em entender que esse profissional vai ajudar nesse atual momento do Vasco. Eu sei que é um momento difícil, financeiro, mas o Vasco tem que tentar aí fazer um esforço, cara, e contratar, né, um profissional que possa agregar, que possa somar. O momento do Vasco é delicado, é difícil, né? Então a gente entende que o Eduardo Freeland seria mais um Marcelo Santana, né? Vamos lá, vamos falar aqui agora do Paulinho, destacando essa matéria aqui do GE sobre a renovação. Como foi, a gente destacou a informação do canal Detetives Vascaínos, o GE também está cravando isso. Ó. O Meia e seu staff estão analisando uma proposta para estender o seu vínculo com o Vasco. As conversas já acontecem desde o início do ano e a expectativa é de que a situação seja definida em breve. Com o contrato válido até dezembro, Paulinho já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. Fernando Diniz confia no potencial do jogador e acredita que ele pode se tornar peça-chave no meio-campo da equipe. Concordo plenamente com o nosso treinador Fernando Diniz. Tem alguns jogadores, né, que já podem aí assinar um pré-contrato, até comentei com vocês, né, que eu começo a ficar preocupado em relação a isso, é o Léo Jardim, né, dificultando, é o Paulinho analisando, né, esse cenário, de repente, sei lá, quer voltar lá para a Arábia Saudita, não sei, eu espero muito que o Paulinho fique, porque acho um bom jogador, e se ele voltar ao nível de 2023, esquece, vai ajudar muito o nosso Vascão. Família, repercutindo agora com vocês aqui a preparação do Vasco para o jogo contra o São Paulo, tem essa votação aqui do GE, tá na tela para vocês, ó. Em votação, vascaínos pedem João Vitor no banco e dupla de zaga inédita. Tá aqui, ó, o mais votado, foi o Luiz Gustavo, com 1.254 votos, o Maurício Lemos na segunda colocação, com 986 votos. Ou seja, a dupla de zaga, Maurício Lemos e Luiz Gustavo. Mas, segundo o canal Atenção Vascaínos, que foi também que, né, trouxe essa informação de bastidores, dizendo que o Diniz chegou a testar em alguns treinamentos o Maurício Lemos como titular, parece que não vai acontecer isso. Tá aí, ó. Durante a semana de treinos intensos no CT Moacir Barbosa, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas foi mantida como titular pelo técnico Fernando Diniz. Maurício Lemos, que tem contrato até o fim de 2025, com renovação automática por metas, foi testado em alguns momentos, mas a tendência é que siga como opção no banco para o jogo contra o São Paulo na quinta-feira pelo Brasileirão. Tá aí. Assim, família, o que pode acontecer é que nessa parada, né, para a Copa do Mundo aí de clubes, de repente, né, o Maurício Lemos pode ganhar a moral aí, né, o Vasco vai ter um período de férias, né, me parece que é 10 dias, me corrijam aí se eu estiver errado, e depois volta a preparação, e aí com mais tempo, né, o jogo só volta a jogar no dia 12 de julho contra o Botafogo, né, isso, então o Diniz deve estar querendo manter o time, trabalhar bem, né, esse time, a parte técnica, mental, pra gente conseguir esse resultado positivo aí contra o São Paulo. Teve um amigo que comentou hoje no vídeo, né, mais cedo, ele falou, Thiagão, vem cá, irmão, senta aqui. Olhou bem assim, nesse belo rosto, e disse, Thiagão, você acredita que o Vasco vai ganhar do São Paulo, irmão? Me responde, por favor. Vou responder você agora. Né? Respondi lá também no comentário. Assim, irmão, jogando o que a gente está jogando? Claro que não. Claro que não. Agora, a esperança que, né, nessas 2 semanas alguma coisa mude e o Vasco possa ter mais atenção, a parte física também, uma melhorada, e aí a gente performar melhor fora de casa, porque, né, nesse momento, uma tetinha, chuchu no mel, ganhar do Vasco fora de casa. E aí, né, infelizmente, a gente vai continuar com essa sequência negativa junto com o Juventude, né, os 2 times que não pontuaram fora de casa. Até o Sport pontuou fora de casa. O Sport, que está com 3 pontos, conseguiu empatar com o São Paulo ali no início do campeonato, né, o jogo foi 0-0. Então, assim, a vitória seria fundamental, né, pra gente dar pra ter uma tranquilidade nessa parada aí. Como eu disse, vamos voltar a jogar contra o Botafogo. Infelizmente, o Vasco, né,
É o que eu falo aqui, uma decisão completamente equivocada, tá? Completamente equivocada, porque por mais que o Pedrinho tá falando aí que ajuda, 2 milhões aqui, 1 milhão, 3 milhões, sei lá como é que é a questão financeira da venda de mando, poxa, é um time que a gente manda bem dentro de casa. E o Vasco vendeu o mando, né, contra o Botafogo. Então, tendo um resultado positivo contra o São Paulo, parada, descanso, trabalho, a gente voltaria a jogar no nosso caldeirão contra o Botafogo. Mas, infelizmente, esse jogo vai ser em Brasília e o Vasco não ganha nunca lá em Brasília, né? E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de repercutir aqui com vocês alguns jornalistas, né, lá de Minas, o Everton Guimarães, que trabalha com a Renata Fã, o Thiago Fernandes, que trabalha com ele, dos donos da bola lá de Minas, falando do atual momento do Atlético, né, da SAF do Atlético. Muito interessante, vale muito a pena acompanhar. Por quê? Vou até destacar aqui com vocês, ó, deixa eu ver aqui rapidamente, família, a galera que comentou no meu vídeo, e sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. É o que eu acho. Dentro de um respeito, show de bola. Eu não vou faltar com respeito com vocês e, né, a galera também aqui com o Thiagão. Aqui tá aberto, pode criticar, pode falar que eu sou passador de pano do Coutinho, do Pedrinho, dentro de um respeito. Eu vou ter respeito com vocês e vocês comigo. É isso que eu peço. Igual um amigo falou aqui, vocês vão ler aqui, que ele falou que eu estou o Pedrinho. O Pedrinho, beleza, pô. Isso pra mim fica na zoação. E não é o caso, na minha modesta opinião. Mas vou destacar aqui 2 comentários, ó. Do meu parceiro Leandro, dizendo o seguinte: caramba, o Vasco numa merda do caramba e você passando pano pro Pedrinho. Bem que o Laureano fala, tem um monte de passador de pano, e você é um deles, passador de pano. Por isso, o Vasco está nessa merda há anos. É esse comentário que eu recebi no vídeo de mais cedo. E agora é o Gabriel, que até tá aqui, né, com a foto do perfil do Golden State Royals, né, vamos lá. Você vai além do apoio, você mama o Pedrinho. Olha, mas que deselegante. Seu canal é uma assessoria de imprensa dele, assim como a Globo News faz com o governo. Você é a Daniela Lima, Miriam Leitão, do Pedrinho. Eu vou responder os dois, tá? Porque eu acho assim, família, hoje é muito fácil bater no Pedrinho, bater na gestão, pelos resultados. Porque se o Vasco estivesse bem, principalmente no Campeonato Brasileiro, vamos supor ali na 9ª, na 8ª colocação, você acha que ia ter esse tipo aqui de comentário? Mas vamos passar aqui o Everton Guimarães e o Thiago Fernandes falando do atual momento do Galo e da SAF do Atlético Mineiro. Se liga só. Ontem eu participei de uma reunião ontem à tarde, depois do almoço aqui, e conversei com uma pessoa ligada ao futebol, e essa pessoa me disse o seguinte: Everton, não há outra alternativa para o Atlético senão baixar, mas assim, substancialmente a receita, o orçamento no futebol, mas baixar muito, sambar uns 3 anos aí no risco para dar uma respirada e depois seguir. Porque do jeito que as coisas estão, se não houver uma injeção de dinheiro mesmo dos donos, não tem como, a dívida é impagável. Esse cara tá no futebol, conhece muito, ele falou, não tem jeito, é baixar que nem o Flamengo fez com Bandeira lá. Passar aquela dificuldade toda, a torcida pressionando e risco de rebaixamento, e não tem outra alternativa. Ou eles injetam dinheiro deles pra equacionar, ou então, ou então eles vão ter que pegar essa folha aí de 20, baixar pra 8, e não tem outra alternativa. O Atlético hoje só terá investimento, só terá aporte se algum empresário, se alguma pessoa que tenha muito dinheiro, algum multibilionário quiser fazer algum tipo de aposta. Mas eu fico pensando, sabe o que? Em troca de ação. Eu perguntei pra esse empresário ontem, eu disse pra ele, mas e onde isso vai chegar? Ele disse, não sei. O Atlético não reitera porcaria nenhuma, porque o Atlético não tem compromisso com obrigação nenhuma. Nenhuma. O Atlético não paga jogador, o Atlético não paga clube, o Atlético não paga agente, o Atlético não paga ninguém. Ninguém. O Atlético pode reiterar compromisso com obrigação, mas é de forma mentirosa. Porque o Atlético não paga ninguém. Absolutamente ninguém. O Atlético hoje é um clube caloteiro. E vocês, Rafael Rubens Menin, você, Bruno Musi, vocês enfiaram o Atlético nisso. Então tratem de tirar. Porque quando vocês buscaram, por mais que todo mundo aqui criticasse e falasse, o Alexandre Calil tem muita coisa errada. E tinha de fato. Mas na gestão do Daniel Nepomuceno tinha muita coisa errada. E tinha sim. Na gestão do Sérgio Sete Câmara, do Paulo Cury, Nélio Brant, Afonso Paulino, todos esses fizeram coisas erradas. Mas vocês estão sendo mais do mesmo. Vocês, hoje, para o torcedor atleticano, e não só para ele, para a imprensa, vocês são mais do mesmo. Mais do mesmo. Não são diferentes como venderam. Vocês são a mesma coisa que afundou o Atlético em dívidas e na lama, num passado recente. Eu me lembro muito bem que a questão da tal da RJ
foi tratada. Não vamos fazer RJ, vamos pagar todas as dívidas rapidamente, não queremos fazer RJ. É claro que não, vocês são credores do clube. Vocês vão entrar no RJ, na RJ para negociar uma dívida que vocês têm com o clube? É óbvio que não, tem totário do lado de cá, né? Não tem. Aí agora dando calote geral, e aí eu reafirmo, deram no manto da massa, eu ainda era profissional da Itatiaia e falei no microfone da Itatiaia, eu gosto de repetir isso, sabe por quê? Porque acho que como você tá lá, você não tem cabedal para falar. Tem. Falo lá e falo aqui. Não pagaram, receberam dinheiro dos mantos e não entregaram. Depois, eu não sei nem como é que tá essa situação. Eu já saí da Itatiaia faz 2 anos. Então não sei nem se entregaram os mantos todos. Aí agora, eu vi gente reclamando que os clubes estão expondo a situação. Ah não, mas o fulano deve estar expondo a situação. Paga, você tem que pagar. Vocês assumiram um compromisso. Vocês devem o Cuiabá, isso foi exposto. Vocês devem um Atlético Paranaense, isso foi exposto. Segundo o que consta, deve também ao Botafogo. E agora apareceu uma dívida com o Coritiba. E o Corinthians? Desculpe, mas o Corinthians. Vai vencer um ano, hein? Você tá lembrando, meio do ano agora, um ano do Fausto Vera. Fausto Vera. Isso é uma vergonha que vocês estão fazendo o Atlético passar. Absurdo. Eu hoje, gente, eu tô falando por mim, não quer dizer que a dor tem que ser de todo mundo não, tá? Eu tô dizendo o seguinte, eu abri hoje o grupo nosso do Jogo Aberto, programa em rede nacional do Oiapoque ao Chuí, todo santo dia de 11 a 1 da tarde. E tudo, pelo menos umas 15 mensagens aqui, davam conta do que vocês estão fazendo com o Atlético. Aquela pausa dramática. E agora eu vou responder com os meus 2 amigos. Família, primeiramente a gente tem que comentar aqui sobre essa galera que comanda o Atlético Mineiro. Tá na tela para vocês. MRV Engenharia, Banco Inter, CNN Brasil e Rádio Itatiaia. E tá aqui também Investimentos Diversos. Ele, me parece lá, o Rubens Menin tem uma vinícola em Portugal. Agora, fica difícil você usar o termo incompetentes para essa galera. Porque a gente está falando de uma galera que tem um patrimônio, veja bem, um patrimônio, tá sentado? De quase 8 bilhões. De quase 8 bilhões. Agora eu volto aqui pro meu amigo, né? Vamos lá, para não perder o nome aqui. Com todo respeito, tá? O meu amigo Leandro e o meu amigo Gabriel. Gabriel é esse que falou que eu estou mamando o Pedrinho. Veja bem, meu amigo, eu estou doido para parar de mamar e posso até mamar você. Eu te respondi, né, aí nos comentários. Mas me fala uma solução. Eu quero a solução. Eu não quero que você pegue o discurso, né, de alguns influenciadores, né, que estão nesse momento batendo, e você fala, tia, isso aqui me representa. O Thiagão tá passando pano. Não, eu só tô analisando tudo que a gente viveu aí nos últimos anos e vive atualmente. Porque parece para alguns que o Vasco estava muito bem administrado, né, e nesse momento tá uma merda. O Vasco, cara, se transformou numa SAF e foi esse desastre. Então eu quero a solução, eu quero que você me fale os dois. Uma pessoa que você enxerga, que você olha, poxa, esse cara tem a solução para o Vasco. Porque eu não vou fazer como você, ou vocês, né, Leandro e Gabriel, que vocês compram discursos. E eu não tô falando mal de ninguém. O próprio Edmundo, que é um ídolo do Vasco, poxa, a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu fui pra ver um show do Edmundo. Tá na memória, tá aqui. Mas o cara que chega e fala, poxa, eu vou fazer de tudo pra tirar o Pedrinho. Tu acha que eu vou comprar isso? Foi isso que acabou com o Vasco nos últimos anos. Tu vê o Zé Comé também, um torcedor, tô montando chapa, tô montando chapa, vou tirar eles. O cara vivia com o boné da 77 pra cima e pra baixo. Em nenhum momento criticou a 77 em nada que fez no Vasco. Olha o que tá acontecendo com a 77 ao redor, aí no mundo. E se não fosse a gestão Pedrinho, o Vasco tava sendo leiloado aí agora. As ações do Vasco. Então é esse tipo de discurso que você quer comprar? Qual a mensagem que eu vou te passar aqui no momento? Estou doido para parar de mamar o Pedrinho. E não é por isso que eu estou satisfeito com o Vasco. Eu critico aqui o Pedrinho principalmente nas contratações. Entendo a dificuldade, a parte financeira. O Galo, uma SAF. Você ouviu bem o que falaram aqui agora? Uma SAF que já investiu mais de 900 milhões. Desde o período até pré-SAF ali que eles ajudavam já o associativo. Mais de 900 milhões. Os caras estão buscando mais um aporte de fora, de atleticano cheio de papel colorido. Então estamos falando aqui, nesse momento, de uma galera que tem um patrimônio de quase 8 bilhões e estão passando por dificuldades. Você, Gabriel, que falou que eu estou mamando o Pedrinho, então me fala a solução. Se essa galera está tendo dificuldade para fazer a gestão no Atlético Mineiro, o Vasco, me fala. A 777 passou por lá e aumentou a dívida do Vasco. E agora vem o Pedrinho. Já falei aqui, não sei se é competente o suficiente para lidar com tudo isso que o Vasco hoje impõe a ele. Mas eu quero a solução, porque eu tenho certeza, a partir do momento que você chegar com a solução, ou qualquer torcedor que acha que é simples assim como você está falando, critica, manda embora. Vem quem, irmão? Vem quem? Se uma SAF de atleticanos, os caras têm muito dinheiro, estão tendo dificuldade, você acha que qualquer aí no mundo agora vai ter, eu vou lá investir no Vasco? Não é assim, cara. Não é assim. Para de normalizar, para de comprar discurso de gente que fica gritando na internet e não entende bosta nenhuma do que tá falando.
Só quer aparecer pra você. Nesse momento, é muito mais fácil ficar batendo na gestão, porque os resultados em campo não estão acontecendo. Você vai ver que a postura muda se os resultados em campo mudarem. Se o Vasco começar a performar no Campeonato Brasileiro, porque até então tá ali nas oitavas da Copa do Brasil e passou pros playoffs da Sul-Americana. Se começar a melhorar o nível no Brasileirão, você vai ver que o discurso vai mudar. Então, eu entendo até que o Pedrinho, cara, não posso botar minha mão no fogo e não boto por ninguém, mas eu entendo que até ele, se chegar um vascaíno com uma condição de ajudar o clube, ele vai sair. Ele tem que sair. A realidade é essa. A realidade é essa. Então, tanto quem está no clube nesse momento, que hoje é o Pedrinho e sua gestão, tem que ter a mente aberta. Tem que deixar as portas do Vasco abertas para quem quiser ajudar. E quem está do lado de fora, parar com o mesmo discurso de sempre. Sabe, eu vou te tirar daí, você é isso, você é aquilo. E começar a trabalhar, então, quem tem a condição para isso, começar a trabalhar em projetos para ajudar o clube. Porque esse tipo de fala, passador de pano, você mama o Pedrinho, eu vou te tirar daí, você me representa, você não me representa. Para com isso, irmão. Para com isso. E eu e você no mesmo barco sem gritar é campeão desde 2011, o título de expressão nacional. Então comenta aqui comigo, me fala a solução. Tem que vender, é fácil vender? É fácil vender? É sinônimo de sucesso? Olha a SAF do Atlético. Então para de normalizar uma situação que é muito difícil, muito complicada. Você entende isso? Então, na sua cabeça, se eu mamo o Pedrinho, faz parte. Irmão, eu quero mamar você. Aí, fala comigo. Fui.